Olá, em nossa participação aqui hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a participação dos evangélicos no espaço público, tá? Podemos, antes de falar sobre essas participações propriamente dita, é preciso dizer que a participação dos evangélicos no espaço público, ou seja, na sociedade, ela perpassa, né, por três posições sempre que há uma participação de evangélicos na sociedade, que manifesta os pontos de vista dos evangélicos na sociedade, ela sempre vai passar por um debate que perpassa por posições diferentes dentro das igrejas, tá? No interior dessas igrejas. E essas posições, né, elas passam pela inspiração liberal, pela inspiração conservadora e pela inspiração progressista. A posição liberal é aquela, né, que surgiu no final do século XIX e no início do século XX, muito baseado nos textos do teórico Ernest Trost, em que ele e outros, né, defendiam que a Bíblia, tá, as doutrinas bíblicas, né, os princípios bíblicos, eles deveriam ser sempre analisados à luz das mudanças que se processavam na sociedade. Não abria mão, não abria mão das tradições, mas sempre que houvesse uma interpretação, sempre que houvesse uma interpretação bíblica, que ela passasse por essas mudanças, né, na sociedade. Então, as sociedades, as mudanças sociais tinham muito a dizer sobre os textos bíblicos, tá? Há uma outra posição dentro das igrejas evangélicas, principalmente das igrejas evangélicas tradicionais, é a posição conservadora, tá? A posição conservadora ou fundamentalista, tá? As posições evangélicas conservadoras de cunho fundamentalista, elas foram uma reação à teologia liberal, né? E elas nasceram de uma série no interior de igrejas protestantes norte-americanas, né, que reagiam ao relativismo, que eles chamavam de relativismo bíblico, né? E essas posições conservadoras foram reunidas num texto, né, chamado Os Fundamentos de um Testemunho, de um testemunho da verdade, ou seja, fundamentos para um testemunho da verdade. Significa que eles, nesses textos, eles reafirmavam que a Bíblia era a única verdade, que a Bíblia foi escrita por inspiração divina e, uma vez escrito lá, não tinha variação, não poderia sofrer interpretação nenhuma humana, porque a verdade já estava revelada ali. Esses são posicionamentos fundamentalistas, tá? Fundamentalistas que começaram a adentrar com muita força nas igrejas no Brasil, tá? Igrejas tradicionais, e também já pela própria natureza no meio pentecostal, tá? No meio pentecostal. Uma outra posição dentro das igrejas, né, que vão nortear os posicionamentos de líderes é a posição progressista, que aqui no Brasil vai se tornar forte a partir da década de 1950. E daqui a pouco nós vamos dizer sobre isso, tá? Que defende que é um tipo de evangelismo mais contestatório,
que reclama mais interferência na sociedade, interferência política, geralmente ao lado, né, é uma interpretação que faz uma interpretação bíblica apontando para as necessidades de mudanças sociais, principalmente das classes pobres, tá? E essa posição progressista vai ser sentida muito mais a partir da década, aqui no Brasil, de 1950. Tá? Então, todas as participações vão passar por um debate entre essas correntes no interior das igrejas. Tá? Então, uma primeira participação que ocorre no espaço público, no campo evangélico brasileiro, é o que eu chamo de participação sem contestação da ordem, tá? Que foi uma participação muito sentida da chegada do evangelismo no Brasil a partir de 1850 até por volta de 1940. E como se dá essa participação? Tá? Ela ocorre no plano dentro da ordem, sem questionar a ordem, no plano mais ético, muito mais no plano ético que no plano político, tá? Muito mais no plano ético mesmo, né? Sem afrontar a ordem política, sem afrontar a ordem, né, principalmente no final do século XIX, início do século XX, sem afrontar a ordem positivista. E essa participação vai ocorrer aonde? Sem afrontar a ordem. Ela vai ocorrer em escolas abertas por igrejas evangélicas, em entidades assistenciais, em veículos de comunicação. Em escolas, né, nós sabemos que os metodistas, os batistas, os presbiterianos, eu já falei aqui que eles, na medida que eles organizavam igrejas, eles organizavam também escolas, tá? Nesse afã, né, de organizar escolas, alguns evangélicos foram se destacando. Eu posso citar aqui dois. A Martha Watts, que organizou o Colégio Metodista de Piracicaba, e que teve uma relação muito próxima com o Prudente de Moraes, e também o presbiteriano Horace Lane, né, Lane. Então, nessas escolas, né, que foram organizadas a partir de 1870, 1880 e continuou até o início do século XX, todo um rearranjo pedagógico, todo um rearranjo didático foi pensado para atender à modernidade brasileira numa perspectiva positivista, numa perspectiva higienista, né, muito calcada na interferência médica, de conformar a população, de enquadrar a população numa perspectiva civilizatória. Então, eles faziam isso aderiam a um discurso médico sanitarista sem questionar esse discurso, se esse discurso era, se essa ordem era excludente, se essa ordem era preconceituosa. Eles aderiram a esse discurso pensando que estavam participando de um momento de inauguração de uma certa modernidade. Também, nas obras assistenciais criadas pelos metodistas, pelos batistas, pelos presbiterianos, essas obras, casas de idosos, lares para tratar de doentes, lares para acolher todo tipo de pessoa desvalida, se fazia numa perspectiva de manter a ordem, de enquadrar pessoas, de retirar pessoas do convívio social. Então, não havia uma contestação,
não havia uma contestação, não havia uma tentativa de reverter qualquer tipo de posicionamento que fosse diferente daquela perspectiva positivista, tá? E os veículos de comunicação também criados pelas igrejas também são verdadeiros espaços de comunicação das igrejas com a sociedade, né? Com a sociedade. Então, em jornais como o Expositor Cristão, o Jornal Batista, nos jornais, toda uma série de jornais foram criados por essas igrejas para que eles pudessem, através desses jornais, pastores, pastoras, representantes das igrejas pudessem emitir suas opiniões sobre algum fato político, sobre, né, a expansão da igreja. E nos editoriais desses jornais, de revistas criadas, nunca havia uma tentativa de questionar a ordem estabelecida, tá? Houve muita participação, mas dentro daquilo que era proposto, então, pelo regime republicano, né? sem muita discurso, sem muita contradição. Tá? Uma outra forma de participação no espaço público que se deu de forma política, né, foi a participação de alguns membros das igrejas em cargos públicos mesmo, em cargo de deputado ou vereadores. Nós podemos apontar aqui dois representantes que emergiram desse mundo evangélico e que exerceram uma certa atividade pública. Podemos falar de Guaraci Silveira, que foi eleito em 1932, era metodista e foi eleito em 1932 pelo Partido Socialista Brasileiro, tá? E atuou de forma bastante forte na elaboração da Constituição de 1934, fez alianças interessantes com os pioneiros da educação, o Guaraci Silveira, e também nós podemos apontar aqui a atividade do pastor batista José de Souza Marques, né, que fundou em 1945 o Partido Republicano Democrático. Tá? Mas a partir de 1950, mais evangélicos são eleitos. Mas essas participações eram muito individualizadas, não eram participações institucionais, porque geralmente as igrejas, as denominações, orientavam a seus membros a não se envolverem com política dentro daquilo que o Riley coloca, né, como dai a César o que é de César. Quer dizer, muitas igrejas acreditavam que os evangélicos não deveriam se envolver com política. Então, eram ações mais individualizadas, não eram ações institucionais, não eram ações organizadas, sistematizadas a partir de documentos de igrejas. Tá? Então, eram esses dois tipos de intervenções, né, no espaço público via educação ou através de políticas individualizadas, marcam o primeiro tipo de envolvimento em espaço público. Depois, em outro vídeo, eu vou falar sobre o que aconteceu, então, a partir de 1950. Por agora, por hora é só, e eu volto muito em breve. Até mais.